Então, essa história toda que junta Quad e o 2+2 no Alasca que está rolando agora, e não por acaso, o primeiro dia foi um desastre absoluto. No meio dessa história toda, tem Lula. E por isso que eu passei uma semana absolutamente demente. Por quê? Como eu avisei para vocês semana passada, eu tinha prometido para o Valdai Club escrever uma matéria detalhada, inclusive várias das coisas que eu perguntei para vocês na semana passada, que eu incorporei no meu texto, o que está acontecendo no Brasil. O problema é que o Valdai, eu mando na terça-feira, veja bem, terça-feira ainda era antes do Blinken ir falar com South Korea e Japão, e 2 dias antes do 2+2 no Alasca. Ô Pepe, só situa pra gente o que é o Valdai, só para o pessoal saber. Bom, para o pessoal saber, o Valdai Club é o principal think tank russo. É onde está o creme de la inteligência russa, que soltam reports, soltam, como é que chama? Mesas redondas, fazem mesas redondas com experts do mundo inteiro. Tem a reunião anual deles em Moscou, ou às vezes em Saint Petersburg, onde o Putin vai e responde às perguntas da mesa do Valdai. Eles têm um capítulo especial em todos os fóruns importantes na Rússia, desde o Fórum Econômico de Saint Petersburg até o Fórum Econômico de Vladivostok, que é toda a política de investimento do leste da Rússia, do leste da Sibéria, que envolve especialmente Japão e Coreia do Sul. Esses mesmos dois que foram suavizados e seduzidos pelo Tony Blinken antes do 2+2 no Alasca. Então, o Valdai Club é o creme de la creme. O problema é que eles têm ritmo de think tank. Aí eu fiquei sabendo que estava na lista... Segundo. Na América Latina, eles têm só uma associação profissional vinculada, o Conselho Argentino de Relações Internacionais. Ok. Que é uma mistura de diplomatas alto nível, né? de serviços. Sim, de grandes diplomatas não progressistas, Não progressistas, exatamente. Não progressistas, exatamente. Por isso mesmo, com muitos serviços dentro. Sim, claro. Isso, foi legal você ter falado nisso, Vior, porque é importante eu deixar claro que não é que o Valdai Club seja um clube extremamente... Não. Eles têm várias facções. Eles têm desde... não vou dizer putinistas, mas gente que trabalha perto do círculo decisório ao lado do Putin, até atlanticistas ultra hardcore. É um espectro. E por isso que é interessante. Quando eu vou a Moscou e eu converso com eles, eu sei que eu estou falando com um espectro. E as opiniões são bem diferentes. Inclusive, tem várias opiniões sobre a parceria estratégica Rússia-China que eles acham um perigo. Vários deles acham extremamente perigoso, porque eles dizem que é uma relação completamente desigual, onde a China tem aquele poder de fogo financeiro absurdo e os russos estão numa situação inferior. Só uma pergunta nesse tocante. Ô Pepe, lá tem um mínimo denominador comum de todo mundo ser anti-imperialismo, anti-atlanticismo, ou até isso tem reflexo lá? E aí eu pergunto para o Vior o seguinte, esse think tank argentino, ele pelo menos é anti-imperialista ou ele é pró-imperialismo? Peraí, você fez um não com a cabeça, abre aí. Não, é interessante o seguinte, é profissional. O Conselho super profissional, exatamente. É profissional. Você acha aí de reacionários até o Jorge Traiana. Uhum. Tem todo o espectro. Todo o espectro diplomático. Sim. E acadêmico. Por conseguinte, também todo o espectro de serviços de inteligência. Claro. E o Valdai é interessante. Os americanos, os russos, estão todos aí. Bom, onde é que eu estava? Eu estava querendo chegar no Lula. Bom, então o que eu fiz? Quando eles me disseram, olha, isso está programado para sair daqui a várias semanas, eu falei, mas não é possível, esse negócio está estourando, não só no Brasil, como na América do Sul inteira. A gente precisava ter isso saindo por vocês essa semana, que ia ter uma repercussão enorme. O que eu fiz? Eu modifiquei o texto e soltei no Asia Times. E não foi por acaso que teve
uma avalanche, mas de americanos querendo ler. Tanto que o Asia Times botou como a matéria principal de um dia para o outro, porque não parava de vir hits dos Estados Unidos, justamente. Eu mandei para os meus contatos em Nova York, eles distribuíram, saiu em sites menores na Califórnia, etc. e tal, e começou a virar uma bola de neve. E todo mundo perguntando sobre o Lula. Rádios vieram me perguntar sobre o que está acontecendo no Brasil, etc. e tal. Agora, eu ouvi, e não vou dizer de quem, um monte de besteira no Brasil sobre o meu texto, porque, evidentemente, esses imbecis que estavam falando sobre o texto não entendem que esse é um texto para um público global e para um público de inteligência global. Esse foi um texto escrito para quem está lá em cima, nos diversos andares, de Rússia, China, do Beltway, que era o príncipe. Esse texto foi escrito basicamente para os americanos. E o efeito produzido deu certo, porque gerou um interesse que não existia em cima do Lula até esse texto sair. Ou seja, o objetivo do texto foi alcançado, né? Bom... Mas, Pepe, uma pergunta. Os imbecis queriam o quê? O Pepe Escobar Fluffer, falando Lula tá eleito, ganhou, virou o jogo? Não. As imperfeições do texto eu assumo, porque afinal eu sou um observador externo. Mas eu sei exatamente o que os caras que controlam a inteligência nesses diferentes espectros, o que eles querem saber. Então eu tentei contar da maneira mais fiel possível, inclusive usando as informações que vocês me passaram, do que provavelmente está acontecendo e possibilidades, evidentemente. E muita gente falou que eu estava sendo extremamente leniente com o Lula. Não, eu estou dando ao presidente Lula o benefício da dúvida, porque eu sei da importância que ele pode ter a curto, médio e longo prazo com esses interlocutores que contam, não só Rússia e China, mas especialmente na ligação que ele está tentando estabelecer com os diversos silos do Deep State. O Lula, quando fala para os Estados Unidos, ele sabe que ele está falando simultaneamente para os neocons do Pentágono, para o Deep State estabelecido do Pentágono conservador de décadas, para a administração Biden-Harris e os caras que manietam a administração Biden-Harris, ou seja, Nancy Pelosi, Chuck Schumer e Obama. São esses que mandam. E ele sabe que ele está falando com o Tony Blinken, e ele sabe que o Tony Blinken pode ter, por exemplo, um diálogo com o Celso Amorim, eventualmente no futuro. Então, o que o Lula está fazendo é uma operação extremamente complexa. Nós não podemos dizer explicitamente se ele sabe de todas as repercussões e de todos os públicos que ele está falando ao mesmo tempo, ou se é uma coisa daquela intuição política absolutamente extraordinária que ele tem. Não, ele não está sendo manipulado por ninguém. Isso eu boto não só a minha mão, eu boto o meu corpo inteiro no fogo de quem está há 35 anos cobrindo política externa no mais alto nível no planeta inteiro. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe de possíveis repercussões do que ele está fazendo. Por exemplo, se ele dá uma entrevista para aquela imbecil da Amanpour na CNN, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai criar um groundswell, como se chama, um tsunami de boa vontade em relação a qualquer coisa que ele falar daqui para frente, com esses extremamente perigosos atores. Uma coisa que eu conversei com o Romulo, que é verdade. A Cristiane Amanpour é casada com o Jamie Rubin. Você sabe quem era o Jamie Rubin? O Jamie Rubin era o porta-voz da criminosa de guerra Madeleine Albright. E eu fui em várias conferências de imprensa desta filha da puta, na Ásia inteira, quando ela viajava pela Ásia nos anos 90, eu ia em todas as conferências da Madeleine Albright e o Jamie Rubin estava lá. E depois o Jamie Rubin vinha para ficar regurgitando o que ela falava para falar conosco, jornalistas. Então, é muito importante você keep your friends close and your enemies closer. Os amigos perto e os inimigos ainda mais perto. E é isso que o Lula, eu acho, usando o Sun Tzu metalúrgico dele, que é muito bom no nível internacional quando ele sabe aplicar, é isso que ele está usando agora. Eu acho muito difícil, muito pouca gente no Brasil vai entender isso, porque isso é um jogo a longo prazo. E eu boto
Já falei, bota o meu corpo, pode pegar fogo, tudo bem. Eu viro um monge budista que nem aquele em 63 que se tacou fogo onde foi? Em Saigon, exatamente. Eu faço a mesma coisa, I don't give a fuck. Mas, olha, prestem atenção, e isso é um negócio a longo prazo.